Uma função exponencial, a princípio a gente vai pensar nessa forma. A gente tem y igual a f de x, como a gente sempre tem, e ela vai assumir essa forma de logaritmo de x na base a. Ela não vai aparecer sempre assim, ela pode aparecer transformada, pode ter mais operações aqui dentro do logaritmando. Esse logaritmo pode estar multiplicado ou dividido, pode ter alguma coisa somando. Mas a gente vai partir dessa ideia inicial da função logarítmica. Ela é definida para a base aqui maior que zero e diferente de 1, que é uma condição de existência do logaritmo, e o logaritmando aqui, que no nosso caso é o domínio da função, ele tem que ser positivo. Então aí a gente já tem o domínio da função logarítmica. O domínio da função são os reais positivos, tá? Esse maisinho indica que são não negativos e aquele asterisco indica que a gente exclui o zero. E a imagem da função logarítmica são todos os números reais. Lembrando, a imagem são os valores que ela assume em y. Tá? Vou fazer o gráfico de duas funções aí para a gente ter uma ideia inicial, para a gente ter uma ideia de como que elas vão se comportar. Como de costume, quando a gente está recém começando a estudar um assunto, a gente vai atribuindo valores para x para ver como que a gente faz o gráfico, certo? Então, primeiro uma função que eu vou chamar de f, que é o logaritmo de x na base 2. Só que o que acontece? Eu não posso atribuir qualquer valor para x. Primeiro, eu não posso atribuir valores negativos, condição de existência. E segundo, por mais que esse logaritmo exista para todos os números reais positivos, eu poderia colocar o 3 aqui, por exemplo, ou π, tanto faz, só que eu chegaria em logaritmos que eu não conseguiria calcular. Então eu vou usar isso para logaritmos que eu consigo calcular na base 2. Bom, eu vou começar, talvez, colocando, talvez pelo que seja mais simples, colocar x igual a 1, certo? F de 1 vai ser o logaritmo de 1 na base 2, que é 0. Então, quando x é 1, essa função é 0, ela passa por esse ponto aqui. Bom, que outro valor eu vou conseguir calcular? Vou colocar x igual a 2. F de 2 vai ser, então, o logaritmo de 2 na base 2. E aqui a gente vai usar bastante as propriedades fundamentais. Esse logaritmo é igual a 1. Então, com x2, o y é 1. Que vai dar esse ponto aqui, x2, y1. Que outro valor eu posso atribuir aqui? O 4, que tal? F em 4 vai ser o logaritmo, como x aqui eu estou colocando 4, né? Logaritmo de 4 na base 2, que é 2. Então, em x4, o y é 2. Que dá esse ponto, né? Em x4, o y, que é o valor da função, é 2. Eu posso pegar ainda o 6 não. Se você está pensando 6 e 6 não, porque o logaritmo... Não, eu não estou seguindo só os pares, eu estou seguindo as potências de 2, né? O próximo aqui, então, eu vou pegar o valor dessa função em 8. Logaritmo de 8 na base 2, e isso é 3. Então, em x igual a 8, o valor da função é 3. Esse ponto ali. Então tá legal. Mas, e se eu pegar esse intervalo aqui, ó, porque de 0 a 1, eu ainda preciso investigar como é que a função vai se comportar. Então, eu vou pegar aqui ainda o valor da função em 1/2, que vai ser o logaritmo, então, de 1/2 na base 2. E como isso aqui é 2 elevado a menos 1, esse logaritmo é menos 1. Então, 1/2, eu separo aqui, ó, tá bem na metade entre o 0 e 1, aqui é 1/2. O valor da função é menos 1. Agora eu vou fazer assim, que eu não vou conseguir usar régua. Vou pegar f de 1/4. Vai ser então o logaritmo de 1/4 na base 2. Isso aqui é 2 elevado a menos 2. A base é 2, esse logaritmo é 2 negativo. Então, 1/4, que está na metade de 1/2, o logaritmo dele é 2 negativo. Bom, se eu pegasse um oitavo e ia dar aqui, a gente já tem uma quantidade razoável de pontos para fazer o nosso gráfico. O gráfico da função logaritmo de x na base 2 vai ser... Aí. Ficou só meio horrível, né?
Eu errei o ponto aqui, mais ou menos, mas vocês vão me perdoar. Vou fazer uma coisa semelhante agora para aquela outra função. Tá? G de x igual ao logaritmo de x na base 1/2. Calcular o valor dessa função em 1. Então, eu vou ter logaritmo de 1 na base 1/2, e isso é igual a 0. Olha que interessante, essa aqui também tinha passado por aqui, certo? Aqui no 0. Agora, eu vou calcular o valor dessa função g em 2. Vai ser, então, o logaritmo de 2 na base 1/2. E isso aqui é um negativo. Então, no x2, essa função vai estar no 1 negativo. Aqui, ó. E se eu pegar agora, lembrando, não vale a pena eu tentar usar o 3, porque eu não vou conseguir calcular o logaritmo com facilidade. Mas o 4 eu vou. Então, logaritmo de 4 na base 1/2, isso é 2 negativo. Então, em x4, a função está em menos 2. Está marcado aqui o pontinho. Posso pegar também função g em 8, logaritmo de 8 na base 1/2, e isso é 3 negativo. x8, y menos 3. Aqui, ó, x8, y menos 3. Eu vou pegar de novo aqueles valores entre o 0 e 1 para eu entender como que a função vai se comportar. Então, g de 1/2 seria o logaritmo, estou substituindo x por 1/2, de 1/2 na base 1/2. Ora, se o logaritmo e base são iguais, o logaritmo é 1. Então, pegando 1/2 aqui, que está na metade entre 1 e 2, esse logaritmo é 1. Se pegar agora o valor da função g em 1/4, eu vou ter o logaritmo de 1/4 na base 1/2, e isso aqui é 2. Afinal de contas, 1/4 é 1/2 ao quadrado. Então, em 1/4, que está na metade aqui, a função aqui é 2. Então, a nossa função g de x vai ter esse comportamento aqui, ó. Esses gráficos têm uma similaridade muito notável em relação aos gráficos da função exponencial que a gente já estudou. Não por acaso. O logaritmo é o inverso da exponencial, né? Então, por isso que esses gráficos eles vão ter a mesma forma que o gráfico da função exponencial. Eu vou inclusive colocar uma parte no final desse vídeo comparando o gráfico da função logarítmica com o gráfico da função exponencial. Então, lembrando, as funções logarítmica e exponencial são funções inversas, então eles têm uma simetria em relação a bissetrias dos quadrantes ímpares. Tá? Uma coisa para a gente notar. Lembra que a função exponencial sempre passava o eixo do y pelo 1? A função logarítmica sempre vai passar o eixo do x aqui no 1. Isso eu estou me referindo, é claro, a uma função logarítmica nessa forma, uma coisa que a gente poderia chamar de função logarítmica pura, é só o logaritmo. Como eu disse, se a gente transformar o logaritmando ou fizer mais operações aqui com esse logaritmo, ela não vai passar aqui pelo 1. Mas uma função nessa forma sempre vai passar. Outra coisa, você percebe que nesse primeiro caso a função era estritamente crescente. A análise de crescimento e decrescimento da função logarítmica é exatamente a mesma que a gente faz para a função exponencial. Tá? Então, é em relação a essa base. Se essa base é um número maior que 1, a gente tem uma função crescente. E se essa base é menor que 1, e lembrando, se ela é menor que 1, ela vai ter que continuar sendo maior que 0, essa função é decrescente. Então, crescimento e decrescimento da função exponencial são definidos a partir da base, tá? Lembrando, isso falando de uma exponencial pura. Se eu tiver um número negativo multiplicando esse logaritmo, isso aqui vai ser diferente, tá?
Em problemas de vestibular, em problemas de Enem que você encontre que usem funções logarítmicas, o mais importante que você precisa fazer nessa questão é ler ela com atenção e identificar as variáveis. Isso já era uma coisa que a gente fazia nas outras funções que a gente já estudou. A gente tem que ler o problema atentamente e identificar o que grandeza é representada por qual variável, porque um problema desse tipo, via de regra, o que ele vai fazer? Ele vai te falar uma variável e te manda calcular outra. Então, ou ele vai te falar o x, aí tu substitui no x e calcula o y, ou ele vai te falar o y e te mandar calcular o x. Então, problema envolvendo função, isso não se aplica somente à função logarítmica, é basicamente qualquer problema envolvendo função. Geralmente o que a gente faz é isso. A gente tem que ler o problema, identificar o que representa cada variável e ver o que a questão está falando. Geralmente ele vai falar um e pedir o outro, tá? Então, pessoal, comparando aí os gráficos da função exponencial e da função logarítmica, eu fiz aqui em verde uma função exponencial, a base aqui é 2, e em vermelho uma função logarítmica na base 2 também. E a gente percebe que elas são simétricas, elas têm a mesma forma. Agora, elas são simétricas em relação ao quê? A essa reta, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, né? A gente estudou isso lá quando a gente estudou as funções inversas. O que eu quero que você perceba aqui? Se eu fizer a base variar, a exponencial ela vai continuar a ser, ou melhor, se eu fizer a base aumentar, a exponencial vai continuar sendo crescente e a função logarítmica também vai continuar sendo crescente, porque para a base maior que 1, tanto a função exponencial quanto a função logarítmica são sempre crescentes. Agora, se eu fizer essa base diminuir, olha só que interessante aqui, os gráficos têm intersecção. Se eu fizer essa base ser um número menor que 1, o que acontece? A nossa exponencial em verde aqui acompanha essa função em verde, ela é decrescente, e a nossa função logarítmica acompanha essa função em vermelho, ela é decrescente também. Tá? Então, como a gente tem a mesma condição para exponencial e para logarítmica serem crescentes ou decrescentes, que é em relação à base, né? A gente vai ver que elas vão ter um comportamento semelhante. Quero falar aqui sobre os problemas que a gente teria no gráfico. Um é se eu deixo a base igual a zero, né? Ele simplesmente não tem gráfico de exponencial ou logarítmico aqui, ou logaritmo. E outro é se eu deixo a base igual a 1, né? A função em vermelho simplesmente deixa de existir e a função em verde fica uma constante, deixa de ser um logaritmo e vira uma reta, né? Agora, deixa eu devolver isso aqui para 2. Vamos analisar os pontos que mostram a simetria entre essas funções aqui. Olha só, a gente viu que a função exponencial sempre vai passar o eixo do y aqui pelo 1, logo a função logarítmica sempre vai passar o eixo do x pelo 1. Lembra, funções inversas elas simplesmente trocam x e y, tá? Então se a exponencial passa pelo ponto B, que eu chamei de 1 e 2, a logarítmica passa pelo ponto 2 e 1. Né? 1 e 2, 2 e 1 na sua função inversa. Ó, se a exponencial passa em 2 e 4, a logarítmica passa em 4 e 2. Tá? Então a gente percebe que esses pontos aqui eles vão ser simétricos, eles vão ser espelhados por essa reta.